Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Nosso programa vem apresentando uma série de matérias sobre energias alternativas ou renováveis. E hoje iremos falar sobre energia eólica. Assistam agora uma matéria que faz um balanço da matriz energética brasileira. O nome energia eólica vem de Eolo, o deus do vento. Se eólica vem de eolo, então energia eólica é aquela que usa o vento como fonte de geração de energia. Mas antes de tudo isso, vamos falar sobre a energia no Brasil. As hidrelétricas são responsáveis por 83% de toda a energia gerada no país. Isso torna o Brasil o terceiro maior produtor de energia hidrelétrica do mundo, estando atrás apenas do Canadá e da China. Essa fonte de energia limpa ainda é predominante no país. Mas a exploração abusiva da energia originada de fontes não renováveis ganha força no Brasil. Aqui, as termoelétricas funcionam a partir da queima de combustíveis, como o gás natural, o carvão, a madeira, o óleo combustível. Essa queima gera gás carbônico, causador do efeito estufa, do aquecimento global e é responsável por cerca de 3 milhões de mortes por ano, causadas por doenças respiratórias. Outro tipo de usina instalada no Brasil é a nuclear. Ela libera radioatividade no ar, no solo e na água, que pode causar câncer e outras doenças. Além disso, há o risco de acidentes como o que ocorreu em Chernobyl, em 1986, que matou milhares de pessoas e deixou milhões contaminadas. Em contrapartida a todos esses problemas causados pelas fontes não renováveis, aparece a energia eólica. E agora sim, vamos falar dela. O deslocamento de massa de ar é conhecido popularmente como vento. Esta é a fonte utilizada para gerar energia eólica. Quer algo mais limpo e renovável que este? As usinas eólicas não causam grandes impactos ambientais. Toda a extensão de uma usina é agriculturável ou pode servir como pasto. A área com potencial eólico no Brasil é consideravelmente grande. Com isso, os investimentos neste setor poderiam colaborar com energia garantida a toda a população, saúde, qualidade de vida, ar limpo e meio ambiente conservado. Sem dúvidas, a energia eólica precisa ganhar mais espaço no Brasil. O Brasil já passou por um apagão e, nos últimos anos, graças a políticas públicas equivocadas, acabou comprometendo economicamente o setor de geração de energia elétrica. E para corrigir essa defasagem, passou a ter uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo, professor e deputado federal Mendes Tami. Olá, professor Tami. Olá, Iria. Realmente, com poucas possibilidades de expandir a sua rede de fornecimento de energia com base nas fontes hidrelétricas, o Brasil tem investido em outras fontes alternativas de pesquisas para aumentar o seu potencial energético. O Brasil já está na lista das grandes potências de energia alternativa do mundo, principalmente na questão de eólica, quando no ano de 2014 teve um crescimento que foi o quarto maior do mundo. As nações que realizaram um avanço superior ao do Brasil em 2014 foram a China, 23.149 megawatts, a Alemanha, 6.184 megawatts e os Estados Unidos, 4.854 megawatts. No mesmo período, o Brasil teve uma expansão de potência instalada de 2.686 megawatts. O Brasil já contratou cerca de 16 mil megawatts de energia eólica em leilões e desse total, 7 mil megawatts já estão em operação. O total contratado equivale à energia gerada pela usina hidrelétrica de Itaipu. A estimativa é que em 2024 a energia instalada no Brasil eólica
corresponda a 24 mil megawatts. Destes 24 mil megawatts, 21 mil serão produzidos no Nordeste, o que significa que quase a metade da produção do Nordeste em energia elétrica será proveniente de fontes alternativas, ou seja, de energia eólica. Uma das grandes vantagens da matriz energética brasileira é a disponibilidade de várias fontes limpas e renováveis para a geração de energia elétrica. Diversos outros países não possuem recursos naturais e precisam recorrer a termoelétricas para garantir o suprimento. O avanço do setor eólico, segundo especialistas, vai representar uma energia complementar muito interessante para o Brasil, que hoje tem sua base de geração de energia no sistema hidráulico. A tecnologia de energia eólica no Brasil avançou muito. Anos atrás, cada aerogerador tinha 50 metros de altura. Hoje, as novas produções chegam a 120 metros de altura e são muito mais potentes. Os parques geradores maiores permitem acelerar a produção de energia eólica, devido a uma característica dos ventos brasileiros, que são mais constantes do que em outros países. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganum, diz que a tecnologia atual de geração de eletricidade a partir dos ventos é recente e que ainda há uma margem de crescimento. Segundo ela, houve um grande salto tecnológico nos últimos 5 ou 6 anos e por isso o custo de produção se tornou mais competitivo. O maior potencial de expansão da energia elétrica eólica no Brasil se dá no Nordeste, principalmente na região do semiárido. Além disso, o Brasil começa a acenar com a possibilidade de expansão da microgeração eólica. Depois de promover ajustes na regulação da chamada geração distribuída, aquela em que os consumidores podem produzir eletricidade nas próprias residências, o país abriu as portas para a produção individual eólica e solar. Os microgeradores podem ser instalados em grandes centros, nas residências, desde que tenham ventos superiores a 2 metros por segundo. O maior entrave é o custo para o investimento inicial, que só permite um retorno após alguns anos. Deputado, como funcionam os leilões de energia no Brasil e por que as termoelétricas têm ganhado espaço nesses leilões? Nesses leilões, ganha quem apresenta menor preço. Por isso, termoelétricas movidas a gás, diesel, o carvão, estão vencendo todos os leilões. Nossa matriz elétrica vai se tornar mais suja e o barato pode ficar caro, porque estas usinas emitem CO2, gás carbônico, que aumenta o efeito estufa e contribui para o aquecimento global com nefastas consequências. Com a instalação de mais usinas eólicas no Brasil, a conta de luz pode ficar mais barata? A médio prazo, com certeza sim. Havendo garantia de que todo ano serão realizados leilões para implantação de novas usinas eólicas no país, muitas empresas irão se instalar no Brasil e com isso aumenta a concorrência. Aumentando a concorrência, certamente os preços de instalação dessas usinas cairão e o custo do quilowatt também irá cair, beneficiando a todos os consumidores. Não percam no próximo bloco a entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganum. Olho vivo, consumidor.
Segundo o Balanço Energético Nacional, divulgado pela empresa de pesquisas energéticas, aponta que, em 2008, o uso de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica no Brasil cresceu 37,9% em relação ao ano anterior. Já a participação das fontes renováveis caiu 3,4%. Portanto, consumidores, precisamos cobrar leis que incentivem a energia limpa no Brasil. Você sabia que pode calcular a sua emissão anual de gases de efeito estufa e a quantidade de árvores que deverá plantar para compensar estas emissões? Acesse o site www.iniciativaverde.com.br. Descubra quanto CO2 você emite na atmosfera e plante suas árvores. É muito fácil. Há muito tempo que a energia do vento é aproveitada pelo ser humano. A diferença é que, em vez dessa força ser transformada em trabalho, a aposta nos nossos dias vai para a produção de eletricidade. Nos últimos anos, somando tudo isso, ou seja, somando-se o crescimento tecnológico com a proliferação dos parques eólicos, nós temos tido um aumento exponencial da produção de energia eólica no país. Este é o tipo de energia renovável com mais crescimento nos últimos anos. Em 2009, a capacidade instalada em energia eólica na Europa era de 74.767 gigawatts, crescendo 23% de capacidade nos parques eólicos de todo o mundo. Segundo a Associação Europeia de Energia Eólica, cerca de 2% da eletricidade consumida na Europa provém de parques eólicos. A seguir, encontra-se a América do Norte, com 16% da produção mundial, depois a Ásia, 7%, e o resto do mundo, com 3% dos parques eólicos. A velocidade do vento é muito importante para se definir a quantidade de energia que será produzida no aerogerador, ou seja, no produtor de energia elétrica. A energia eólica no Brasil tinha capacidade instalada de geração de pouco mais de 25 megawatts em 2005 e chegou à marca de 4.500 megawatts em 2014, com 181 parques eólicos instalados e que evitam 4 milhões de toneladas de CO2 emitidas e enviadas à atmosfera por ano. Já em 2013, o Brasil atingia a 13ª posição no ranking dos países que mais produzem energia eólica. Para compararmos, o Brasil tinha capacidade de 1.000 megawatts em agosto de 2011, suficiente para abastecer uma cidade de cerca de 400.000 residências. Cerca de 300 gigawatts podem ser extraídos no território nacional. A expectativa é de que chegue a 20 gigabytes em 2020. O grande desenvolvimento tecnológico desses aeradores foi aproveitar velocidades baixas de ventos para também produzir eletricidade, aumentando assim a sua capacidade de produção. Esses sistemas são desenhados para normalmente terem um período de vida de cerca de 20 anos. A construção desses grandes parques eólicos tem gerado algumas controvérsias, notadamente na questão paisagística. Parques eólicos projetados em áreas protegidas e classificadas como reservas ecológicas nacionais precisam levar em conta o impacto ambiental causado pelo ruído da hélice do aerogerador, embora seja cada vez menor com o avanço da tecnologia, ou pela possibilidade das aves serem apanhadas pelas pás do equipamento. Daí a obrigação de se realizar uma avaliação de impacto ambiental e ARIMA e de se produzir a minimização dos respectivos impactos nos projetos que se queiram implantar em zonas ecologicamente sensíveis e protegidas. Assistam agora a entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica, Elbia Ganon.
A geração de energia eólica ela pode se dar de duas formas, geração de grande porte e geração de pequeno porte. A tecnologia para a eólica, em primeiro lugar, ela é muito recente no mundo, não tem mais que 20 anos. Pelo fato de ser recente, ela tem uma margem de crescimento e uma possibilidade de salto tecnológico muito grande. Esse salto tecnológico aconteceu na fonte eólica nos últimos 5, 6 anos. É por essa razão que o custo de produção da fonte eólica se tornou mais competitivo e o Brasil passou a investir em fonte eólica, no passado não investia. E nós temos salto tecnológico tanto para a geração de grande porte, onde os grandes potenciais eólicos estão necessariamente no Nordeste e no Sul do Brasil, porque é lá que estão os ventos acima de 7 metros por segundo e é esse vento que é capaz de gerar energia eólica com grande eficiência. Agora, o Brasil está sinalizando para investimento na chamada geração distribuída. Ajustou a sua regulação a partir de 2012 e os investimentos estão acontecendo principalmente a partir de 13, 14 e esse ano de 2015 nós vimos também um crescimento muito grande na geração distribuída ou na chamada microgeração, onde o próprio consumidor instala a sua geração, utilizando painéis solares e utilizando microaerogeradores eólicos. Os microaerogeradores você pode instalar em grandes centros, você pode instalar na sua residência, desde que você tenha um vento superior a 2 metros por segundo. E esse vento nós encontramos praticamente no país todo. Não temos potencial eólico no país todo de grande porte, mas para microgeração o Brasil tem um grande potencial. A fonte eólica, além de trazer energia eólica para o Brasil, para o sistema que muito precisa de energia, tendo em vista a seca que nós estamos enfrentando nos últimos 3 anos, ela tem um efeito na cadeia produtiva, um efeito multiplicador que tem trazido também desenvolvimento econômico. No ano passado, nós geramos mais de 40 mil postos de trabalho ao longo da cadeia produtiva. Nós crescemos 32% ano passado, com relação a 2014, e 2016 nós vamos crescer em torno de 40% com relação a 2015 e nós vamos gerar mais de 50 mil postos de trabalho em 2016. Não percam no próximo bloco uma matéria de como são produzidas as turbinas eólicas. O Viver Sustentável pergunta: a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia? Letra A, entre 6 e 9 da noite? B, entre 6 e 8 da noite? C, entre 6 e 7 da noite? Ou letra D, entre 8 e 10 da noite? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou a que horas acontece o momento de pico no consumo de energia. A resposta correta é a letra A, entre 6 e 9 da noite. Procure reduzir o consumo de energia neste horário. Assista agora uma matéria sobre a produção de turbinas eólicas. Parece até coisa de cinema. Objetos gigantescos. Materiais de última geração. Tecnologia. Poderia até ser filme de ficção científica, mas na verdade estamos numa fábrica de aerogeradores de energia. Aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, está localizada a maior fabricante de pás e geradores do Brasil. Nesta fábrica de Sorocaba, nós produzimos as pás e os geradores. Nós temos 2 fábricas no Brasil, uma em Sorocaba e outra no Ceará. E lá nós fabricamos pás e as torres para os geradores. Neste processo são fabricadas as pás. Elas são compostas por materiais extremamente leves e resistentes. São mais de 70 camadas de tecido de fibra de vidro, espuma rígida e balsa, uma madeira tão leve quanto o isopor. Cada pá deste modelo que está sendo fabricado pesa cerca de 7 toneladas. A outra fase do processo que vamos conhecer agora é a fabricação dos geradores.
A função deles é transformar energia mecânica em energia elétrica. O curioso é que estes modelos mais modernos não possuem caixa de engrenagem. Essa nova tecnologia diminui a emissão de ruídos, o desgaste mecânico e reduz o custo de operação e manutenção. Os aerogeradores são cuidadosamente produzidos. Cada pequeno detalhe pode influenciar na geração de energia. Por isso, os profissionais recebem um treinamento especial, já que é preciso utilizar uma mão de obra específica que não existe no mercado. Hoje, nesta fábrica, são 490. E nós temos lá no Ceará mais 380 pessoas também e mais 100 pessoas na assistência técnica. Normalmente é uma mão de obra que não existe em profusão no mercado, então a gente pega pessoal que tem escolaridade, evidentemente, e que a gente possa treinar. Então nós treinamos, desenvolvemos todo o treinamento aqui interno no Brasil e na Alemanha. Praticamente 70% dos nossos trabalhadores já estiveram na Alemanha para fazer algum tipo de treinamento. Apesar do tamanho e da complexidade da fabricação de aerogeradores, o tempo de produção é curto. Em cerca de uma semana, o produto já está pronto para ser instalado na usina eólica. Os aerogeradores feitos aqui em Sorocaba ainda possuem alguns componentes importados. São considerados um produto nacional, atingem todos os índices de nacionalização que a BNDES exige para financiamento. E para os projetos do Brasil, onde são montadas as usinas, também existe um mínimo de nacionalização exigido e nós superamos, nós estamos muito acima desse mínimo. Aqui no Brasil, a empresa já montou 14 usinas de energia eólica, espalhadas em 7 estados: Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A energia gerada por fonte eólica, ela já é naturalmente limpa e renovável. Se nós vamos produzir um determinado produto que vai gerar a energia limpa, nós temos a obrigação de produzi-lo também de maneira limpa. Então nós temos todos os processos seletivos para resíduos, para deposição do resíduo, para reaproveitamento, para reciclagem. Todo esse complexo vamos dizer assim, que faz parte da energia limpa verde, energia considerada verde, né? Nós seguimos rigorosamente. Senhor deputado, o senhor acha que para que a energia eólica ganhe força no Brasil seria interessante uma lei como a do Proálcool? No caso do Proálcool, na década de 70, o governo implantou 2 conjuntos de leis. Uma lei mandatória, a obrigação da mistura de 20% de álcool de etanol à gasolina. Hoje, a mistura é de 25%. E o segundo conjunto de leis, leis incentivos fiscais e tributários para conseguir com que o álcool tivesse a sua produção iniciada, competindo com a produção de gasolina. A mesma coisa nós imaginamos que possa e deva ser feita hoje para implantar a usina eólica no Brasil. De um lado, medidas mandatórias, a obrigatoriedade de que a cada ano haja leilões para a implantação de usinas eólicas que perfaçam uma produção no mínimo de 1 gigawatt por hora de energia eólica. E por outro lado, incentivos fiscais. Hoje, incentivos tributários para que a energia eólica, que ainda é mais cara, possa competir com outros tipos de energia. Tenho certeza que, havendo este mercado cativo, a certeza da implantação destas novas usinas por 20 anos vai se instalar uma curva de aprendizagem e a cada ano o custo de produção da energia do vento vai ficar mais barata, mais acessível, beneficiando aos produtores
e aos consumidores de energia no Brasil. Eu gostaria de saber como funciona o Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética no Brasil e o que nós vamos ganhar com isso. Nosso projeto de Código Brasileiro de Sustentabilidade Energética prevê um conjunto de incentivos para a produção de energias limpas e renováveis. Essas energias têm uma tríplice vantagem. Em primeiro lugar, é uma vantagem para o industrial, para o comerciante, para o produtor brasileiro, porque ajuda a regularizar o fornecimento de energia. Em segundo lugar, aumentando a oferta de energia, também diminui o custo, portanto, ajuda o consumidor final brasileiro. E em terceiro lugar, são energias que não emitem CO2, portanto, contribuem para enfrentarmos o seríssimo problema do aquecimento global. Com dados fornecidos pelo Sempre, compromisso empresarial pela reciclagem, conheça agora como estão os preços por tonelada dos principais materiais usados na reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 430. Latas de aço, R$ 300. Alumínio, R$ 3.400. Plástico rígido, R$ 1.400. E PET, R$ 1.700. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net ou acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo, precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa!